Agora vamos falar sobre previdência complementar, mas agora vamos falar dos produtos da previdência, como eu havia mencionado no vídeo anterior. Para começar, a gente vai falar sobre as similaridades entre o PGBL e o VGBL. Depois a gente vai falar da diferença entre eles. Quais são as similaridades? Tanto no PGBL como no VGBL, o participante não é o cotista, como vocês já sabem. Além disso, eles têm algumas regras específicas para o investimento dos recursos. Quais regras são essas? Os fundos devem comprar títulos públicos federais, títulos de renda fixa ou ações. Eles não podem alavancar nas suas carteiras. Não admite alavancagem. O dinheiro da Previdência é aquele que não pode dar errado. Não tem como a pessoa estar lá prestes a se aposentar e aí o gestor errou em alguma estratégia e ele gerou uma perda de 20% no fundo, no patrimônio. Como que vai ficar a aposentadoria dessa pessoa? Então, ele tem algumas regras específicas. Os fundos não admitem alavancagem. A alavancagem que eu falo é qualquer ativo ou fundo que possa resultar patrimônio líquido negativo. Vai poder utilizar derivativo na carteira? Sim, em um cenário. Sempre para proteção da carteira, sempre que o derivativo visar fazer um hedge. Como que os gestores podem investir os recursos dessa carteira? Se o gestor quiser comprar título público, ele pode comprar até 100% da carteira em título público. Pode comprar também título de crédito privado, até 100% dessa carteira. No máximo, 25% disso por emissor sendo instituição financeira. Então, se ele for comprar CDB de um grande banco, esse grande banco vai poder vender no máximo 25% do patrimônio líquido do fundo. Se ele for comprar cota de FDIC ou debênture emitida por uma entidade aberta, ele pode comprar até 30% do patrimônio desse fundo de previdência. Como que funciona a regra das ações? Isso teve uma mudança recente a partir da normativa do Conselho Monetário 4444. Agora, os fundos de previdência podem comprar até 70% em ações. Destes, 10% podem ser ações no exterior. Então, ele pode comprar até 70%, sendo destes 10% no exterior. O que a gente tem de novo, que não tinha anteriormente, era uma regra para o investidor qualificado. Então, as entidades abertas de previdência complementar podem comercializar planos de previdência nos quais o fundo seja específico para o investidor qualificado. E esse fundo específico pode comprar até 100% em ações. Sendo deste 100%, até 10% também pode ser em ações no exterior. Uma coisa que entra diferente para o investidor qualificado é que o fundo dele pode comprar até 40% em imóveis. Uma pergunta que eles gostam muito para as provas que tratam esse assunto de previdência é qual o percentual que um fundo de previdência pode comprar. E eles podem colocar lá nas alternativas até 70%, que é o correto, ou eles podem colocar no mínimo 67%. Esse 67% é a regra de um fundo de ações. Então, um fundo de ações tem que comprar no mínimo 67%. Um fundo de previdência pode comprar até 70% em ações. Fiquem atentos. Agora vamos falar sobre o PGBL. O PGBL, já para deixar uma dica aqui para vocês, lembrem que o P na frente fala que pode. Ele vai poder muita coisa que o VGBL, que eu vou explicar posteriormente, não pode. Tudo bem? O PGBL ele gera benefícios para quem faz a declaração completa de imposto de renda. Porém, essa pessoa tem que seguir uma regra muito importante. Ela deve contribuir para o INSS ou para o seu regime próprio de aposentadoria. Falei lá no primeiro vídeo desse assunto que tinha algumas regras da Previdência que o governo ia privilegiar quem contribuísse para o INSS. Essa é a regra. Então, para a pessoa usar o benefício do PGBL, os dois pontos importantes: fazer declaração de imposto de renda no modelo completo e ser contribuinte do INSS. O benefício que a pessoa tem aplicando o seu recurso, o seu dinheiro no PGBL, é que ela pode deduzir as aplicações feitas em PGBL em até 12% da sua renda bruta anual na hora de fazer a declaração do imposto de renda. Mas e o que isso quer dizer?
Para a gente entender melhor a regra do PGBL, vamos fazer um exemplo. Temos uma pessoa com renda bruta anual de R$200 mil, ou seja, essa pessoa vai pagar impostos sobre R$200 mil. O imposto de renda dela tem como base de cálculo os 200 mil. Se essa pessoa fizer 12% da sua renda bruta anual em PGBL, se ela fizer R$24 mil em PGBL, ela vai ter um desconto de R$24 mil na base de cálculo. Então essa pessoa passa a pagar imposto sobre R$176 mil, ao invés de pagar imposto sobre R$200 mil. Esse é o benefício. Só que a regra fala até 12%. Fiquem atentos. Se essa pessoa fizer R$30 mil em PGBL, o desconto é os mesmos 24 mil. Então ela não vai usar todo o benefício. Então a recomendação é que a pessoa faça o PGBL até o limite de 12% da sua renda bruta anual. Se essa pessoa contribuir com um percentual menor do que os 12% da sua renda bruta anual, não tem problema nenhum. Vamos lá, a regra é até 12%. Se ela contribuir com 10%, com 8%, com 5%, não tem problema. O importante é que ela faça a contribuição no mesmo exercício que ela oferiu renda. Então, tive renda e contribuí no plano. Beleza, sou elegível a utilizar o benefício. Nesse exemplo que a gente tratou sobre o PGBL, a pessoa deixou de pagar imposto sobre os R$24 mil, certo? Ela ia pagar imposto na base de cálculo de 200 mil e ela passou a pagar na base de cálculo de 176 mil. Essa pessoa deixou de pagar R$ 6.600 de imposto de renda. Esse é o benefício gerado pelo PGBL. No PGBL, eu deixei de pagar imposto quando eu apliquei aquele dinheiro. Né? Por isso que ele gerou um benefício, ele gerou um desconto na minha base de cálculo. Quando eu vou utilizar, ou seja, quando eu vou transformar em renda a minha reserva de previdência, ou quando eu vou fazer um resgate, eu vou pagar imposto sobre o valor total, diferente de outros produtos financeiros. Num CDB, por exemplo, o imposto é cobrado de que forma? Capital menos o valor final, ele vai ver quanto que eu ganhei, né? Quanto que eu tive de ganho, e aí sim ele vai me cobrar imposto só sobre essa diferença. O PGBL ele é composto por duas partes que são renda. A primeira parte é a minha renda, que é aquele benefício que eu tive. Eu deixei de pagar o imposto hoje para pagar o imposto só quando eu fosse usar o PGBL. E a outra é justamente pelo rendimento que o meu PGBL teve no período. Então, ao resgatar o PGBL, eu pago o imposto sobre o total. Só que eu deixo de pagar hoje na alíquota de 27,5%, como no nosso exemplo, e posso pagar, no momento de usar o meu recurso, até 10%. Então eu tenho um dinheiro que não é meu, que é um dinheiro que eu já teria pago o imposto para o governo, eu deixo ele aplicado, rendendo, e posso pagar até uma alíquota de 10%. Esse é o grande benefício do PGBL. Lembrem, o PGBL pode gerar o desconto para vocês. Esse benefício gerado pelo PGBL também é gerado em alguns outros produtos. Produtos mais antigos, alguns que nem são mais comercializados no mercado de previdência. Podemos dizer, então, que o PGBL tem alguns irmãos quando a gente fala da questão fiscal. O recurso aplicado em fundos de pensão, que são lá das entidades fechadas, eles geram o mesmo benefício que o PGBL. Além deles, tem os planos tradicionais, que tem o PAGP, o PRGP e o FGB, que eu vou explicar para vocês, e tem o FAP. Então, quem é o PAGP? O PAGP é um plano que ele atualizava o valor por um índice que tinha estado acordado na proposta. Poderia ser uma TR, por exemplo. O PRGP ele tinha uma taxa de juros mais um índice. Então, ele poderia ser TR mais 6%, por exemplo. E o FGB ele era um fundo que ele tinha uma regra específica. Ele garantia rendimento relacionado ao IGPM mais 6%. Esses três que eu mencionei agora não são mais comercializados. Nenhuma seguradora vende eles atualmente. Tá? Então, os planos de previdência, os PGBLs, substituíram esses planos antigos. A regra tributária é a mesma. O FAP, desses planos que tem uma característica similar ao PGBL, é o único que a gente ainda encontra disponível para comercialização. Mas o FAP tem algumas regrinhas específicas. O FAP ele é uma cópia de um plano americano, que chama IRA, Individual Retirement Account, que é vendido lá nos Estados Unidos. Qual que é a grande diferença dele para o PGBL? Afinal, os dois geram um benefício fiscal que eu mencionei anteriormente. O FAP ele só te garante a possibilidade de resgate ao término do plano.
Então você vai lá, acumula e no final você tem que resgatar o seu recurso. Enquanto o PGBL é mais flexível, você pode resgatar ou pode transformar em renda. A gente vai falar disso mais para frente. O FAP também tem uma regra específica em relação ao IOF. Se você resgatar ele em até 12 meses, ele vai cobrar 5% de IOF. Em contrapartida, o FAP não pode cobrar taxa de carregamento. Por ser um plano um pouco mais engessado em relação a algumas regras, ele caiu um pouco no desuso e foi substituído pelo PGBL. Em 5 de 12 de 2001, a SUSEP emitiu uma circular e nessa circular ela criou o VGBL. Com a criação do VGBL, a SUSEP conseguiu crescer exponencialmente com esse mercado. Por quê? O PGBL, que é o nosso amigo que a gente já tratou anteriormente, tem uma regra onde ele limita o valor que a pessoa deve aplicar. Ela deve aplicar até 12% da sua renda bruta anual. O VGBL não tem nenhum limitador. O VGBL ele tem uma diferença no momento que eu vou utilizar esse recurso. Enquanto no PGBL eu pago imposto sobre o total da minha reserva, no VGBL eu vou pagar imposto só sobre o rendimento. Então ele não me gera o benefício fiscal, mas em contrapartida o imposto é só sobre o rendimento. O VGBL é recomendado para as pessoas que fazem declaração de IR no modelo simplificado. Afinal, as pessoas que fazem no modelo completo devem fazer o PGBL para gerar o desconto mencionado anteriormente. Ou se a pessoa já fez o limite de 12%. Então a pessoa já aplicou os 12%. No nosso exemplo lá, a pessoa já tinha aplicado 24 mil. Se ela aplicasse 30 mil, ela ia estar aplicando o valor excedente no PGBL, que não faria sentido nenhum. Então esses 6 mil a mais que ela queria aplicar, o ideal era que ela criasse um VGBL, já que o objetivo do recurso como um todo era o planejamento da aposentadoria. Nos planos de previdência como um todo, não existe come-cotas, tá? Então fiquem tranquilos, não vai ter o cálculo do come-cotas como nos fundos, por exemplo. Né? A tributação vai se dar sempre no momento do resgate, sempre no momento de usufruto, ou por resgate ou por transformação em renda. Aqui finalizamos esse vídeo. Nesse vídeo a gente viu os planos que compõem o mercado de previdência. Falamos do PGBL, do FAP, dos planos tradicionais, todos eles geram aquele benefício fiscal. Fique atento. Tem também o VGBL, que é para quem faz a declaração no modelo simplificado ou já fez o limite lá nos planos tradicionais, PGBL ou FAP. Essa é a grande diferença entre eles. Para validar esse conhecimento, a seguir tem alguns exercícios que você deve fazer justamente para deixar tudo claro e partir para a próxima aula. Obrigado!